A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 7 ao 9, que vai nos dizer assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra nós servimos a um Deus que nos ouve e nos vê. Muitas vezes pensamos que o sofrimento, as adversidades, as dificuldades que enfrentamos passam desapercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes pensamos que estamos clamando e Deus não está nos ouvindo. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer através dessa palavra que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Deus ainda te vê em meio às suas aflições, em meio às adversidades na sua vida, e Ele ouve você quando você clama a Ele. Não pense você que o seu clamor tem sido em vão. Tem pessoas que entraram aqui, irmãos, falando com Deus, dizendo para Ele: Senhor, o meu clamor, humanamente falando, parece que tem sido em vão. Parece que o Senhor não tem me ouvido quando eu clamo. Parece que o Senhor não me escuta quando eu suplico. Parece até mesmo que o Senhor não está vendo o meu sofrimento. E o Senhor te trouxe aqui para lhe confirmar, através dessa palavra, que Ele te vê, que Ele te ouve, que Ele vai trazer resposta. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que me vê, que me ouve e traz resposta. Eu sirvo a um Deus que me vê, que me ouve e traz resposta. Os filhos de Israel, eles estavam sofrendo aqui dentro do Egito. Eles estavam em grandes aflições. Tem pessoas que entraram aqui, irmãos, que estão em grandes aflições, como os filhos de Israel estavam dentro do Egito. E Deus, Ele marcou o encontro contigo para lhe dizer: tenho eu visto a tua aflição. Tenho eu visto as tuas dores. E aqui nós vemos que o Senhor, Ele fala com Moisés, ó. Versículo 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Você vê a palavra do Senhor deixando bem claro que o Senhor viu a aflição do povo e ainda disse aonde o povo estava. Deus sabia exatamente aonde estava o povo dele, que estava no Egito. Muitas vezes você pensa que Deus não está lhe vendo, que Deus lhe abandonou, que Deus nem sabe onde você está. Porém, Deus está dizendo: eu sei aonde te encontrar. Sei aonde é o lugar da sua dor, sei aonde é o seu sofrimento, sei aonde dói na sua alma, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. E eu, o Senhor, estou descendo a fim de te livrar. Eu, o Senhor, te trouxe aqui porque eu tenho uma resposta reservada para você. Irmãos, tem pessoas aqui que estão me ouvindo neste exato momento, que Deus, Ele fala contigo: tenho eu resposta reservada para a sua vida. Tenho eu algo para fazer na tua história. Eu não vou deixar você pensando aí que eu te abandonei, Rabasturian Churabaia. Pensando que eu te esqueci. Pensando que eu não me importo contigo. Eu, o Senhor, me importo contigo. Eu, o Senhor, conheço bem o teu sofrimento. Eu, o Senhor, conheço as tuas angústias, as tuas dores. E outra coisa, Deus não é indiferente à nossa dor. Sabe o que é isso? Deus, Ele vê a nossa dor, irmãos, e Ele age. Ele não somente vê e deixa a gente sofrer, não. Vou deixar ela lá, deixar ela sofrer, deixar ele sofrer. Não, Deus não age assim. Deus, Ele vê o nosso sofrimento e Ele age ao nosso favor. Deus estava aqui prestes a agir pelos filhos de Israel, porque eles haviam clamado ao Senhor.
O Senhor diz na palavra dele: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aonde há clamor, tem resposta. Não pense você que clamar é em vão, porque nunca foi e nunca será. Quando você clama ao Deus Altíssimo, Ele executa por você milagre. Declare comigo: eu vou clamar ao Deus Altíssimo e Ele fará milagre na minha vida. Eu vou clamar ao Deus Altíssimo e Ele fará milagre na minha vida. O próprio Deus, irmãos, estava dizendo aqui a Moisés: por isso, versículo 8, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Ou seja, Deus ia livrar os filhos de Israel da mão do inimigo. Deus, ele está dando ponto final na prova de pessoas aqui. Porque a partir do momento que Deus diz aqui a Moisés que Deus desceu a fim de livrar os filhos de Israel da mão dos egípcios, ele ia tirar com mão forte, irmãos, os filhos dele das mãos dos adversários. E assim ele vai fazer contigo. Eu não sei quem tem lhe afligido, quem tem sido o canal, irmãos, do diabo. Porque tem pessoas que são usadas pelo diabo. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo para afligir, para perseguir, é isso mesmo, para se levantar contra aqueles que Deus tem uma obra. Porque Deus tinha um chamado para com os filhos de Israel. Deus tinha uma promessa. Desde os patriarcas, Deus havia prometido que aquele povo era um povo escolhido, nação eleita. Então Deus jamais iria deixar o inimigo afligir a ponto de destruir. E você disse: Deus, não deixa o inimigo ter êxito contra mim, não deixa o inimigo me destruir. E o Senhor disse para você hoje: eu investi tanto em você, para você agora ser destruída? Para você agora ser destruído, você acha mesmo que eu ia deixar o inimigo ganhar território a ponto de lhe destruir? Irmãos, Deus não deixou os egípcios destruírem os filhos de Israel, e assim Deus está fazendo aqui. Ele está tomando as rédeas da situação e dizendo: eu, a partir de agora, desci a fim de te livrar. Desci a fim de fechar sua cova. Desci a fim de te livrar daquilo que o inimigo tem armado contra você e contra os teus. Eu desci. Quando Deus desce, tem resultado. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que quando ele resolve agir, ninguém pode impedir. Eu sirvo a um Deus que quando ele resolve agir, ninguém pode impedir. Os filhos de Israel clamaram, você tem clamado. Os filhos de Israel, irmãos, suplicaram a Deus por misericórdia. E quando você clama ao Deus Altíssimo, ele traz resposta. Quando você clama ao Deus Altíssimo, ele não deixa a sua causa sem solução. Eu não sei há quanto tempo você tem clamado, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o seu clamor tem surtido efeito. O seu clamor tem chegado no lugar certo, sabe aonde? No trono de Deus, Rabacandarasto, no trono do Deus Altíssimo. Porque quando Deus, irmãos, ele dá uma ordem, as coisas mudam, elas são transformadas, porque ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa súplica, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. O clamor dos filhos de Israel chegou. E eu também vejo a opressão dos egípcios contra ele. Sabe o que é isso? Deus sabe quem ele persegue. Deus sabe quem são seus adversários, sim. Deus está vendo tudo e ele diz assim para você: nada passa desapercebido aos meus olhos. Eu não somente contemplo, mas eu faço justiça. Eu não somente contemplo, mas eu paraliso os teus adversários. Eu não somente contemplo, mas eu ajo em teu favor. Deus está agindo a favor de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que estão extremamente exaustas. Que você diz: Deus, eu não sei quanto tempo eu vou suportar esta aflição. Deus, eu não sei quanto tempo eu vou suportar esta opressão, porque a opressão aqui estava grande. Os filhos de Israel, irmãos, estavam clamando muito aflitos, e tem gente aqui que está entendendo. Porque você tem estado aflito. As aflições, as adversidades, os desânimos estão tentando lhe parar.
Só que através dessa palavra, Deus está dizendo: você não pode parar. Porque eu te garanto que eu estou te vendo. Você não queria uma resposta? Você não queria uma garantia, uma certeza, uma convicção de que Deus está lhe vendo? Pois é, aqui. Deus lhe responde: você está guardado por Ele. Você está protegida por Ele. Ele está contigo, Rabasto Candaraia. Ele tem cuidado de você e dos seus. Quem ia livrar, irmãos, os filhos de Israel das mãos dos egípcios não era Moisés. Moisés só seria um instrumento, mas quem ia livrar seria o próprio Deus. Você vê que Deus, ele diz assim, ó: por isso desci a fim de livrá-los. Eu mesmo peguei a guerra. Eu mesmo peguei a batalha. Eu mesmo vou ter com os egípcios, ou seja, eu mesmo vou fazer justiça. Quem vai paralisar os teus adversários é Deus. Quem vai lhe dar vitória é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus, só confia. Deus lhe trouxe aqui porque Ele conhece a sua exaustão. É para você não parar de clamar, porque o clamor tem surtido efeito, sim. Eu sei que às vezes, irmãos, orar parece, humanamente falando, em vão. Porque muitas vezes nós oramos e não vemos logo o resultado. E nós somos seres humanos e somos muitas vezes movidos pelo quê? Pelo resultado, não é verdade? Nós queremos ver resultado, a nossa carne quer ver resultado. Os nossos olhos físicos querem ver resultado. E quando isso não acontece de imediato, nós ficamos abatidos e pensamos o quê? Não vale a pena clamar. Não vale a pena suplicar. Não vale a pena orar. Só que através dessa palavra, o Senhor, Ele fala contigo de maneira especial. E Ele diz para você: eu não mudei. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração ainda tem poder. A oração ainda liberta, ainda transforma. O clamor que você faz, que às vezes você pensa que nem chegou no teto da tua casa, imagine no céu, né? São estes clamores que Deus ouve. E Ele traz resposta. A Bíblia, ela nos mostra de maneira clara que Deus não somente nos ouve, mas Ele também nos vê. Deus conhece também o sofrimento do seu coração. Ele sabe aquilo que você não consegue nem externar de dor. Porque tem momentos, irmãos, que as aflições, as adversidades, elas são tão grandes, mas tão grandes, que a gente não consegue externar aquilo que estamos sentindo. E tem pessoas que estão entendendo esta palavra. Porque humanamente falando, as dores têm sido tão grandes para você. As adversidades têm sido tão dolorosas, que você diz assim: eu não consigo nem externar, irmã. Eu me ajoelho e não sai nem palavras, como é que eu vou clamar? Pois é, mas a Bíblia diz aqui que Deus não somente ouviu o clamor, Deus viu a aflição. Deus, Ele ouve e Ele vê também o seu coração. Ele vê as suas dores, Ele vê as suas angústias. Ele sabe quando tudo parece estar perdido. Declare comigo: o meu Deus, Ele não me abandonou, Ele está vendo tudo e Ele vai agir por mim. O meu Deus, Ele não me abandonou, Ele está vendo tudo e Ele vai agir por mim. Ele sabe quando tudo parece estar fechado. Ele sabe quando parece que tudo não tem saída. Quando parece que a aflição vai te parar. Porque tem pessoas que estão exatamente assim. Parece que a aflição vai te parar, vai te fazer sucumbir. Porém, os céus, Ele marcou um encontro contigo para lhe dizer: eu sou Deus de milagre. Eu sou Deus de resposta. Eu sou Deus que não deixei os meus filhos perecerem no Egito. Eu sou Deus que não deixei os egípcios destruírem a promessa que eu tinha com os filhos de Israel. Ei, o inimigo não vai destruir a promessa que Deus tem contigo, por mais que a aflição esteja grande. Deus, Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer que Ele se levantou ao seu favor. Deus deixa bem claro para Moisés: Moisés, desci a fim de livrá-los. Eu, o Senhor, vou fazer o que precisa ser feito para tirar os meus filhos do Egito. Deus vai fazer o que precisa ser feito para tirar você dessa situação. Eu não sei o que tem lhe afligido, eu não sei qual é o Egito que tem tirado a sua paz.
Qual é o Egito que tem tirado o seu sono, a sua vontade de viver, a sua vontade de se alimentar? Porque tem aflições, irmãos, que se levantam tão grandemente, tão terrivelmente, que a gente acaba perdendo as forças. Mas o Senhor, Ele viu sua aflição. Ele viu as suas dores. Ele ouviu o seu clamor, até mesmo o gemido da sua alma. Deus manda lhe dizer que Ele ouviu. Até mesmo quando você não tinha palavras, só tinha lágrimas, Deus viu tudo. E Ele diz para você: haverá resposta. Haverá recompensa. Haverá retribuição, porque o teu Deus não mudou. Da mesma forma que Deus, Ele estava aqui com os filhos de Israel. E Ele deixou bem claro: eu vou livrá-los. Chegou o tempo de tirar os filhos de Israel do Egito. Assim o Senhor te diz. Chegou o tempo de sair da casa de servidão. Chegou o tempo de sair das aflições, das dores, das angústias que você tem enfrentado. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus e Ele vai agir ao meu favor. Eu creio que chegou o tempo de Deus e Ele vai agir ao meu favor. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Muito pelo contrário, Ele tem ouvido as tuas orações. Ele tem ouvido o teu clamor e tem visto a sua aflição. E Ele desceu a fim de te livrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, o Senhor é maravilhoso. E esta palavra é uma resposta, Pai. É uma resposta dos céus para os teus filhos. É o Senhor dizendo: eu não te abandonei. Rabasto candaraia. É o Senhor dizendo: eu não te deixei, mas eu estou contigo e desci a fim de te livrar. Desci a fim de te fazer viver milagres. Desci a fim de trazer resposta para a sua vida. Deus, tu és perfeito, Pai. E o Senhor não somente nos ouve, mas também nos vê. Nos vê e traz resposta. Nos vê e paralisa toda a aflição. Rabasto candaraia. Nos vê, Pai, e paralisa todas as angústias, todas as dores que enfrentamos, porque tu és um Deus que sabe dar um basta, Pai, na situação de opressão que tem se levantado. Tu és um Deus que sabe dar um basta, Senhor, nas dificuldades que os teus filhos têm passado. Obrigada, Senhor, por não mudar. Obrigada, Senhor, por fortalecer aqueles que estão me ouvindo agora, que estavam em meio a angústias, achando que o Senhor os havia abandonado. Mas o Senhor é um Deus tão perfeito, o Senhor é um Deus tão bom, tão fiel, que os trouxe aqui para confirmar para eles que o Senhor não somente os vê, mas os ouve e vai agir por eles. Obrigada, Senhor, por agir pelos teus filhos que estão em aflições. Obrigada, Senhor, por se levantar e descer a fim de livrar os teus filhos. Obrigada, Pai, por esta palavra. E eu creio, Senhor, que o especial dos céus vai acontecer. Eu creio que a resposta do Senhor não vai chegar não, Pai, já chegou. E o Senhor vai surpreender os teus filhos, como o Senhor surpreendeu os filhos de Israel, e eles não ficaram envergonhados, porque a tua promessa na vida dos teus filhos ainda está de pé, como a tua promessa esteve de pé na vida dos filhos de Israel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, instituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados
abençoados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele te ouve, Ele te vê e Ele desceu a fim de te livrar. Deus não vai deixar esta aflição lhe parar, mas Ele para esta aflição para você permanecer, para você continuar, para você prosseguir, porque Ele é na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.